Oi, pessoal. Hoje eu vim gravar meu testemunho. Deixa eu mostrar a Isabelle pra vocês, né? O tamanho que tá minha barriga. Olha aqui. Olha o tamanho disso, gente. 36 semanas. Estou praticamente no 9º mês já. Em uns aplicativos já fala que é 9 meses, né? E tem uns aplicativos que fala que 9 é só a partir de 37, né? Mas eu já vou entrar para 37 já, terça-feira, hoje é sábado, sexta, né? Hoje é dia 7 de março e eu vou ganhar bebê dia 22 de março. E eu quero compartilhar com vocês, né, como que foi o meu testemunho. Pra mim, deixa eu arrumar aqui. Como que foi pra mim, né, engravidar da Isabelle. Eu tenho a Lorena, né, que tem 3 aninhos, a minha bebê também. Sou casada com meu esposo Tiago e antes da Lorena eu tive um aborto espontâneo, né? Eu não estava no Brasil ainda, eu estava nos Estados Unidos e eu perdi um bebê, né? Antes dela, então a Lorena é um bebê arco-íris. Depois da Lorena nós tentamos, né, novamente e eu perdi também, com aproximadamente uns 2 meses ou quase 2 meses, 1 mês e pouquinho. E logo depois dessa perda, né, gestacional de 2 meses, eu orei para o Senhor e pedi para Deus, né, me dar um bebê que viesse com muita saúde e que eu conseguisse, né, ter uma gestação tranquila, saudável. E eu comecei a buscar muito, né, a Deus, pedindo, né, para que eu engravidasse, né, e pudesse seguir adiante, né, com a minha gestação, porque eu não sabia, né, o que estava acontecendo, né, porque que ocorreu 2 abortos, né. Talvez pode não ser nada, né, e eu comecei a investigar, fui nematologista, estou com o exame, mas eu não retornei, porque quando eu comecei a investigar para saber por que eu estava perdendo, por que eu tive 2 perdas gestacional, logo eu descobri a Isabelle. Então, assim, foi um processo, assim, no que eu tava investigando, eu engravidei novamente. Então, a médica falou assim pra mim, Luana, vamos parar, né, com essa investigação, porque eu tava vendo com outra médica, né, porque você está grávida agora, então vamos focar na gestação. Então, eu parei, né, com o processo de investigação. Mas, assim, para a honra e glória do Senhor, né, eu engravidei, né, muito pouco tempo. Depois de 4 meses que eu perdi, eu já estava grávida e foi, assim, uma bênção de Deus. E o que eu fiz, né, o que aconteceu, né, nesses 4 meses? Nesses 4 meses, eu orei muito ao Senhor, tive um momento ali de luto, né, uns 2 meses de muita tristeza, luto, e eu continuava a minha vida, né, mesmo sofrendo, né, e eu continuava normalmente, mas com muita dor, muito sofrimento, né? Só quem perde um bebê sabe como que é sofrido, como que dói, como que é triste, né? Este momento. E nesses 2 meses, né, eu respeitei ali o luto, né? Fiquei triste e depois eu peguei e falei para o Senhor, eu quero, né? 2 meses depois eu falei, eu quero, Deus, um bebezinho ou uma bebezinha, né? Eu quero que o Senhor prepare, né, para mim. E confiei, tive muita fé e eu acreditava, né, que isso iria acontecer. Tá passando um avião aqui em casa agora. Não sei se vai atrapalhar, porque eu não sei nem editar vídeo assim ainda. E isso é novo, né, recente pra mim. Então, logo após que 2 meses, né, que eu falei, né, de luto, eu comecei a orar muito. Todo momento eu orava e tinha fé. Eu colocava na minha cabeça que Deus iria me dar, né, que Deus iria me dar essa gestação. E eu confiava de todo o meu coração, com muita fé, né, que o Senhor, né, iria fazer uma obra na minha vida. E eu comecei a buscar muito sobre jejum, porque até então eu já estava jejuando muito, né, durante esses anos, e eu comecei a falar para Deus, né, que eu senti, né, de fazer um jejum. Só que eu sentia muito de fazer um jejum, só que eu não sabia que tipo de jejum eu iria fazer, porque eu já fiz vários tipos de jejum, né, de ficar 21 dias só almoçando e jantando, cortando lanche, cortando café da manhã. Tinha semana que eu não comia café da manhã, só almoçava, jantava. Então, tinha semana que eu não comia o lanche da tarde. Tinha, né, esses de 21 dias, né, eu vi também na internet que eu tava acompanhando, né, o profeta Vinícius Iracete, que eu acompanho ele, e a esposa dele, né, a Ariane.
e teve 21 dias, né, só almoço e janta. Então eu cortei as sobremesas, né, e cortei todo tipo de doce, todo tipo de açúcar, então só almoçava e jantava. Tem pessoas que faz esse de almoço e janta, mas como às vezes você sai ou vai no restaurante ou em casa mesmo, logo tem a sobremesa, né? A sobremesa também faz parte. Eu decidi cortar. E aí eu falei, Deus, eu preciso de um jejum, né, diferente, né? E aí foi que eu descobri o jejum de 24 horas sem comer. Tinha um que era 3 dias sem comer. Eu fiquei muito tentada para fazer ele, mas como eu ainda não tenho uma preparação, né? Eu fiquei com medo de passar mal e falei, eu tenho que começar, né, devagar. Então eu peguei e pensei, eu vou começar com 24 horas sem comer, depois eu vou 2 dias, depois 3 dias, né? E comecei a orar falando pro Senhor. E isso queimava dentro de mim de eu fazer. Então eu coloquei, né? Tudo eu coloco no papel, meus propósitos, meu jejum, minhas orações. Então eu anotei que eu iria fazer esse jejum de 24 horas sem comer para engravidar da minha bebezinha, né? Que eu estou grávida hoje, que eu não sabia se era menino ou menino. Eu falei, Deus, eu vou fazer esse jejum de 24 horas sem comer, né, pedindo, né, desejando, né, esse bebê, que o Senhor me abençoe e para que seja quebrado, né, toda amarra espiritual, todo mal, né, tudo que venha fazer atrapalhar, né, minha gestação, né, se tiver algo espiritual, né, para que eu perdi 2 bebezinhos, né, que isso seja quebrado. Então eu comecei a orar, quebrando, repreendendo no nome de Jesus. Eu falava no sangue de Jesus, eu repreendo todo mal, toda palavra contrária, toda maldição, toda feitiçaria, toda macumba, toda inveja, tudo que foi lançado, né, através de bocas, né, de pessoas e tudo de ruim que caía por terra. Então eu fiquei 24 horas sem comer, né? E nos intervalos eu ia orando, pedindo para o Senhor me abençoar, abençoar o meu ventre, tocar no meu ventre. A bebezinha tá mexendo, a Isabelle. Oi, mamãe. E orava assim, repreendendo o mal e pedindo a bênção, né? Pedia para Deus, né, consagrar. E eu entreguei a minha filha, né, como eu fiz para Lorena, eu falei, Senhor, eu consagro a minha filha, entrego a Ti, né, que o Senhor venha abençoar a minha gestação. E em menos de, acho que foi 2 meses, não, depois que eu fiz o jejum, né, de 24 horas sem comer, 2 meses depois eu já estava grávida. Então, assim, foi 4 meses, né, após a perca, né, dessa última gestação. Mas, assim, deu 4 meses depois eu já estava grávida. E assim, foi incrível ver, né? Eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito, eu fiquei muito grata a Deus, eu só sabia agradecer quando eu vi o teste, né? E eu lembrei na hora do jejum, e eu falei para Deus, Senhor, eu vou gravar um vídeo e vou falar o que o Senhor fez na minha vida. Então eu quis registrar aqui, eu vou na minha igreja também, né? Eu sirvo na Igreja Presbiteriana Renovada, do bairro Copa Mil, Cuiabá, e eu falei para Deus, eu vou dar esse testemunho na igreja, e vou dar esse testemunho no YouTube também, porque às vezes precisa alguém ouvir, né? Que basta a gente ter fé, a gente crer, a gente buscar, que Deus, Ele opera, né? Ele faz, assim, grandes coisas em nossas vidas. A gente tem que acreditar, entregar, e eu confiei, eu entreguei para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou de luto, eu estou sofrendo, mas eu creio que a minha vida pode ser mudada, né? Eu creio que o Senhor pode fazer, né? Acontecer, né, um milagre, e logo eu posso estar grávida, né? E isso foi no ano de 2024. Então, 2024 eu perdi um bebê e Deus me deu outro bebê. Então, Deus é maravilhoso, né? Às vezes eu não estava nem esperando tão rápido, eu sabia que viria, mas eu não sabia que viria assim. Eu pedia para o Senhor, Deus me dá nesse ano de 2024, né? Porque eu já queria ter um bebê próximo do outro, a minha filha já tem 3 anos, então eu falava, Senhor, envia para mim, se possível, né, nesse ano, eu vou ficar muito feliz, vai ser uma bênção, né, se for da tua vontade. Então eu orava assim pro Senhor, né? Então Deus, Ele faz grandes coisas, né? E às vezes a gente não sabe, né, por que a gente tá passando por certas coisas, mas a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé, a gente tem que agarrar no Senhor, porque Ele pode todas as coisas, né? 4 meses atrás, antes de eu engravidar, eu estava, né, chorando, triste, né, em luto por perder um bebezinho e sem saber se Deus iria me dar a oportunidade de ser mãe, né, mais vezes. E 4 meses depois eu estava vivendo, assim, um cumprimento de uma promessa linda, né, que Deus tem, né, para mim.
Então eu estava muito feliz, eu estava, né? Eu falei, glória a Deus, eu saí do luto, estou vivendo, né? Isso, podendo contemplar, né? A mão de Deus, eu senti assim tocada pelo carinho, pelo amor de Deus em minha vida. Eu fiquei assim grata, feliz, honrada por esta bênção e assim, para a honra e glória do Senhor, minha gestação está tudo bem. A médica falou, Luana, tudo saudável, tá tudo certo, o seu peso, tudo tá andando bem para a honra e glória de Deus, né? E outra coisa que eu queria deixar aqui é que no início da gestação a médica disse para mim que era para mim tomar antiabortivo, porque pelo meu quadro, né, de ter 2 percas gestacional, ela falou, Luana, vamos segurar esse bebê, né? Nós vamos segurar e ela falou, né, eu vou passar o antiabortivo assim mais pesado, mais potente, mais forte pra gente segurar esse bebê. E ali na hora, né, como mãe, eu peguei e falei, tá bom, né, eu vou tomar. Mas depois o Espírito Santo falou comigo. Eu sou Deus na sua vida, você não precisa de antiabortivo. Você não precisa tomar remédio para segurar esse bebê, porque quem deu a vida, né, e quem cuida da vida sou eu. Então aquilo começou a me incomodar e eu comecei a ter cólica no início, muita dor, eu ajoelhava e chorava para Deus, né, na gestação da Isabelle, Senhor, né, abençoa minha gestação, segura o meu bebê, Senhor, porque quem vai segurar o meu bebê vai ser o Senhor, não vai ser antiabortivo. E antes de eu fazer essa oração, eu conversei com meu esposo e na hora ele foi contra, ele falou, Luana, eu falei, o que você acha? A médica falou, vamos lá comprar o antiabortivo, né? Que eu tenho que seguir, né? O que a médica tá falando. Aí, ali o Espírito Santo falou comigo, de novo. E aí, através do meu esposo, ele falou, Luana, acho que a gente não precisa comprar antiabortivo, porque se for pra dar certo, vai dar. Ali foi um tapa na minha cara, foi assim, Deus falando, né? Você não tá entendendo que eu vou dar o bebê e vai vir saudável e você não vai precisar de medicação, porque sou eu que estou fazendo a obra. Ali Deus falou comigo assim na hora. E antes do meu esposo falar o que ele achava do antiabortivo, a minha mãe também falou, mas Luana, será que você vai estar tomando, não vai estar segurando, né? E às vezes, né, eu peguei na hora, eu falei, às vezes assim, a gente tem que aceitar o que Deus quer. Eu falei pra minha mãe, né, às vezes não é a vontade dele. Ela falou, então a gente não pode ficar segurando algo, às vezes não é pra ser, você vai ficar tomando antiabortivo pra segurar um bebê. E ela não falou com essas palavras, mas assim, eu falei pra ela, entendendo o que ela estava falando, né? Que a gente tem que aceitar o que Deus tem pra nós. E aí eu contei isso pro meu esposo, ele falou, Ele falou pra mim, Luana, se for pra ser, né? Vai acontecer, vai dar certo. E eu peguei e falei, amém, amém. E eu fiquei envergonhada, eu falei assim pra ele, Deus tá falando, né? Através de você, através da minha mãe. E a médica passou antiabortivo, né? Mas era um teste. Eu falei, agora eu entendi que era um teste, que eu vou aceitar o que Deus tem. E se for da vontade de Deus, a gestação vai ir pra frente. Meu esposo falou, se for pra ser, vai dar certo. E era muito caro os antiabortivos, eu lembro que não era barato. E eu não falei nada pra ela, não compramos, não comprei. Fui pro meu quarto, nesse dia eu estava com dor, chorando. A Lorena. E então ali eu fui pro meu quarto, né? Ajoelhei e comecei a chorar, tava com muita dor. Falei, Senhor, eu consagro a minha gestação a Ti, entrego essa gestação a Ti e confio em Ti. E eu não preciso de antiabortivo. Aí eu falei pro Senhor, a médica disse pra mim tomar os antiabortivos, mas eu não vou tomar porque eu confio em Ti. E ali eu entreguei. Sabe quando você entrega, você tá com dor, você tem medo da decisão de Deus, porque às vezes a vontade dele não é igual à nossa. Às vezes a gente tá querendo um bebezinho e não é a hora. Então eu falei pro Senhor, faça conforme a tua vontade, Senhor, né? Por mais que é difícil orar assim, porque a gente sabe que orando assim eu vou estar falando, né? Se for da tua vontade dar um bebê, amém, né? E se não for, amém. E eu falei, Senhor, eu estou aqui, né, para te servir, né? Me faça de instrumento e eu te entrego. Coloquei a mão na minha barriga. A cólica, assim, na hora não parou. Tava com muita dor nas costas, e como eu já perdi um bebê, eu sei que quando perde bebê dói, né, a lombar dói atrás muito, e tava doendo muito, então eu fiquei com medo, né, de tendo um aborto ali, mas eu coloquei as mãos e repreendi o espírito de morte. Eu falei, eu repreendo no sangue de Jesus todo espírito de morte na minha vida, todo espírito de morte na vida da minha bebê, e coloquei a mão e fui repreendendo, está repreendido no sangue de Jesus. Eu confio e é o Senhor que está me dando a gestação.
e falei, Senhor, não vou comprar um antiabortivo e vou ficar em casa. E fiquei. E não falei pra médica, até hoje eu não falei. Até hoje eu não conversei, né? Talvez eu fale pra ela depois, né? Mas eu não contei a experiência pra ela, não falei que eu não tomei os antiabortivos que ela me passou, né? Porque eu tenho que saber falar, né? Para ela entender, né, a situação, né? Foi algo da minha fé, foi algo do meu coração, algo que eu fiz com Deus, né? Não era relacionado a nada a ela. Ela fez o procedimento médico, mas às vezes a gente tem que saber falar, porque quando ela falou nós vamos segurar o bebê, dá a intenção que é o quê? Que quem tá dando a vida é nós, que é o antiabortivo que tá segurando, entendeu? Nós vamos. Não, nós não vamos, quem vai é Deus. Então, assim, isso ficou claro na minha cabeça. Não é antiabortivo, não é a médica que passou, mas é eu que faço, tomando antiabortivo ou não. E não estou dizendo que não pode tomar antiabortivo. Tem pessoas que vão tomar antiabortivo e vai dar muito bem, vai dar certo para ela. Mas é o que a minha experiência com Deus, o que Deus quis trabalhar comigo e me ensinar. É ótimo fazer tratamento, tomar remédio. Tem pessoas que engravidam e é milagre, né? Mesmo fazendo tratamento, né? Eu sou a favor, né, de tratamento, de medicações, não sou contra. Tem pessoas que engravidam fazendo tratamento e amém, Deus ele opera no tratamento com ou sem, mas assim, ele falou comigo dessa forma, falou que eu não precisaria. Então eu entendi a voz de Deus e às vezes a gente tem que discernir o que Deus está falando. E ali eu discerni que Deus queria trabalhar comigo ali, na minha fé e daquele jeito, né? Você vai confiar no antiabortivo ou em mim? E eu decidi confiar no Senhor. Eu confiei, entreguei a vida da minha bebê a Deus e para a honra e glória do Senhor, né? Hoje eu estou aqui com a minha bebê, ó, quase nascendo. A Isabela está aqui, ó, para a honra e glória do Senhor. Eu confiei no Senhor e Ele, né, fez isso em minha vida. Esse é meu testemunho, né, da minha bebezinha, da Isabelle, que foi uma bênção em minha vida. A Lorena também é uma bênção, né, veio, é um bebê arco-íris depois da perda, né, e as duas são uma bênção em minha vida. E para a honra e glória, obrigada, filha, para a honra e glória do Senhor, né, Deus me deu, né, mais um bebezinho, mais uma bebezinha. Estamos aqui, né, na reta final. E para deixar isso para vocês, tá? Sobre a Lorena. Ai, a Lorena aqui. E para deixar isso para vocês, que Deus, Ele opera milagres, Ele faz, né, o que para nós parece ser impossível, né? Eu estava muito frustrada, né, tentando entender o que estava acontecendo e no meio disso Deus me deu, né, uma bênção e mandou para mim que a Isabela estava vindo através de borboletas, né, começava a chegar borboletas em minha casa, coisa mais linda, borboleta rosa, borboleta com desenhos de borboletas nas asas das borboletas, a coisa mais sobrenatural que eu já vi. E ali eu vi que Deus estava me dando um presente, que era a minha bebê, que era a Isabelle. E é isso a mensagem. Tá bom. E é isso a mensagem, tá? Não desista, confia no Senhor, faz jejum, ora, porque Deus, Ele opera, Ele faz milagre em nossas vidas.